Você já se sentiu profundamente sozinho? Não apenas aquela solidão passageira, mas um vazio persistente. Como se ninguém realmente entendesse o que você está passando. A solidão pode ser um sentimento doloroso, e o isolamento ainda mais. Mas e se esses momentos não fossem apenas períodos de tristeza? E se Deus estivesse usando esses tempos de silêncio para algo maior? Deus tem um plano perfeito, e muitas vezes, Ele nos retira do barulho da vida para nos moldar no silêncio. A solidão, apesar de ser difícil, pode ser uma ferramenta divina para o crescimento. Como um jardineiro que poda suas plantas. Deus nos prepara para algo mais profundo, algo que talvez ainda não compreendamos. Querido amigo, saiba que o seu isolamento pode ser parte de um processo maior, um processo de transformação. A solidão não é apenas uma ausência física de companhia. Ela pode ser uma experiência profundamente espiritual. Às vezes, mesmo rodeados por pessoas, podemos nos sentir isolados, desconectados, como se estivéssemos atravessando um deserto emocional e espiritual. E, nesse lugar de silêncio e vazio, muitos questionam: onde está Deus? No entanto, ao olharmos para a história bíblica, vemos que grandes transformações frequentemente aconteceram em tempos de isolamento. Pense em Jesus, que foi conduzido ao deserto para jejuar e orar durante 40 dias. Ali, em meio ao silêncio, ele foi preparado para sua missão. Da mesma forma, Moisés, antes de libertar o povo de Israel, passou anos no deserto como pastor, separado de tudo o que ele conhecia. Essas experiências de isolamento não foram punições, mas preparações. C.S. Lewis, com sua sabedoria perspicaz, escreveu que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Ela é seu megafone para despertar um mundo surdo. A dor e a solidão podem ser o megafone de Deus, chamando nossa atenção de maneiras que o conforto e a abundância nunca poderiam. Quando todas as distrações são removidas, ficamos face a face com nossa fragilidade e nossa necessidade desesperada por algo maior, por Deus. Esses momentos de isolamento não são abandonos divinos, mas oportunidades para Deus trabalhar profundamente em nossa vida. Ele não desperdiça dor, ele a redime. O que, à primeira vista, pode parecer um deserto árido, é, na verdade, um campo fértil onde o crescimento espiritual pode florescer, se permitirmos que Deus faça sua obra. A solidão pode parecer insuportável, mas e se a enxergarmos como uma oportunidade para experimentar algo mais profundo? A verdade é que, no meio do silêncio, podemos ouvir melhor a voz de Deus. O Salmo 46, 10 nos lembra: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. É no momento em que tudo ao nosso redor se cala que conseguimos perceber a presença divina de forma mais clara. Vejamos o exemplo de Elias. Após uma grande vitória contra os profetas de Baal, ele fugiu para o deserto, temeroso e solitário. Em meio à sua angústia, Elias ouviu Deus, não em um grande vento, nem em um terremoto, nem em um fogo, mas em uma suave e tranquila voz. No silêncio, Deus se revelou a ele. Reis 19, 11, 13. Elias, no seu isolamento, foi lembrado de que Deus estava sempre presente, mesmo que não houvesse ruídos visíveis de sua ação. C.S. Lewis também aborda essa questão, afirmando que não é que Deus esteja ausente na dor, mas que é ali que sua presença se torna mais visível. A solidão, por mais difícil que seja, pode ser o cenário ideal para um encontro profundo com Deus. É nesse espaço de vazio, onde as distrações da vida se desvanecem, que podemos começar a experimentar uma intimidade maior com o Criador. O que parece ser uma ausência, muitas vezes, é uma preparação para uma revelação mais profunda e pessoal de quem Ele é e de quem somos nele. A solidão, embora dolorosa, é muitas vezes o solo fértil onde a transformação acontece. Deus, como o oleiro, nos molda nesses momentos, tirando as impurezas e nos dando forma, como Jeremias descreve. Como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Jeremias 18, 6. O isolamento, então, pode ser visto como um momento de moldagem divina. Não como um castigo, mas como um processo de criação, onde Deus nos prepara para algo maior. Jesus nos ensina sobre a poda espiritual, em João 15, 1-2. Onde ele fala que o Pai corta os ramos que não dão fruto e poda os que dão fruto para que produzam ainda mais. A poda, embora dolorosa, é essencial para o crescimento.
Na nossa vida espiritual, essa poda pode se manifestar em tempos de solidão, onde Deus remove de nós aquilo que nos impede de crescer. Pode ser um período de ajuste, de purificação, onde nossas prioridades são realinhadas. E onde somos levados a ver o que realmente importa. C.S. Lewis, em sua metáfora do cirurgião, nos ajuda a entender melhor essa ideia. A dor que sentimos é a mão de Deus, o cirurgião, cortando aquilo que nos afasta dele. Ele não para até que a cura esteja completa. Deus, como cirurgião, às vezes precisa cortar profundamente para remover o que está nos ferindo. E é durante esse processo que somos transformados, muitas vezes através da dor, do silêncio e do isolamento. Mas esse isolamento não é em vão. É ali que nossa fé é testada e, como resultado, nossa perseverança se fortalece. A carta de Tiago nos encoraja com essa verdade. Sabendo que a prova da vossa fé opera a perseverança. Tenha, porém, a perseverança a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1, 3, 4. O isolamento pode nos levar ao limite, nos forçando a confrontar nossa fragilidade, nossos medos e até mesmo nossa fé. Mas é nesse espaço que crescemos. A fé que não é testada não pode ser fortalecida. E, muitas vezes, é através da dor e do silêncio que nos tornamos mais fortes, mais resilientes e mais próximos de Deus. O que parece ser um tempo de esterilidade, na verdade, é o tempo de maior cultivo de fé e de caráter espiritual. Durante os momentos de solidão, somos forçados a reavaliar nossas vidas. Aquilo que antes parecia importante pode perder o brilho, e o que era sem importância ganha nova relevância. Esse período de reflexão nos leva a uma redescoberta do propósito que Deus tem para cada um de nós. Como Jesus nos ensina em Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A solidão pode ser um convite de Deus para realinhar nossa vida com seu propósito, colocando-o no centro de todas as coisas. C.S. Lewis, com sua clareza espiritual, fala sobre a necessidade de morrer para si mesmo, para que o verdadeiro trabalho de Deus possa acontecer em nós. Ele diz, a verdadeira mudança acontece quando paramos de lutar contra Deus e permitimos que Ele nos transforme de dentro para fora. Esse processo de entrega, de abrir mão do controle, muitas vezes acontece nos momentos de solidão. Quando percebemos que nossas forças são limitadas e que nossa completa dependência deve estar em Deus. Um exemplo poderoso dessa jornada de redescoberta e dependência total de Deus é a história de José. Após ser vendido como escravo por seus próprios irmãos e passar anos em prisões egípcias, José experimentou longos períodos de isolamento. No entanto, foi nesse tempo que Deus trabalhou profundamente em sua vida, preparando-o para um papel crucial de liderança. Quando finalmente chegou o momento, José estava pronto para cumprir o propósito de Deus em sua vida. A solidão nos ensina a confiar plenamente em Deus. Quando tudo ao nosso redor falha, descobrimos que Ele é a única âncora segura. Dependência total de Deus é o resultado natural de uma jornada de solidão bem vivida. E, no fim, é onde encontramos a verdadeira paz e propósito. Ao olharmos para a jornada da solidão e do isolamento, podemos perceber que esses momentos, por mais difíceis que sejam, fazem parte do plano de Deus para nos transformar. Ele usa o silêncio para nos moldar, para nos fortalecer e para nos preparar para o propósito que Ele tem para nossas vidas. A dor e o vazio são como ferramentas nas mãos de um Criador amoroso, que jamais nos abandona, mas está sempre ao nosso lado, mesmo quando não conseguimos perceber sua presença. O autor de Hebreus nos lembra dessa verdade com uma promessa poderosa. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, em Hebreus 13, 5. Mesmo quando sentimos que estamos sozinhos, Deus está trabalhando nos bastidores, tecendo o plano perfeito para nosso crescimento e nosso bem. O fruto da solidão é uma fé mais forte, uma confiança mais profunda em Deus, e uma clareza renovada sobre nosso propósito. E esse processo não acontece da noite para o dia. Existe um período de solidão, que o tempo de duração vai depender do despertar de cada um. E quando saímos do isolamento, estamos mais preparados, mais resilientes e mais próximos de Deus, prontos para seguir o caminho que Ele traçou para nós. Vou te dizer algo que, espero que você medite sobre. A melhor forma de você enfrentar esse período de isolamento é fortalecendo sua conexão com Deus. Só assim, você conseguirá passar por essa solidão e isolamento
Quando sua conexão com Deus estiver forte, você vai encontrar luz e as respostas que tanto procura. Ore a Deus, peça a Ele de todo o coração ajuda, abra seu coração, nada de palavras difíceis. Converse com o Pai como se estivesse conversando com um grande amigo. Quando você reza abrindo seu coração, sendo sincero, as respostas irão surgir. Que você possa, então, enxergar a solidão não como um fim, mas como uma fase necessária de transformação e crescimento, sempre confiando que Deus está com você em cada passo da jornada. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço com amor e carinho. Fique com Deus.